Bruna é daqui de Ribeirão, nós somos casados há 6 anos, vamos completar 6 anos de casado esse ano, agora em agosto. E nós somos missionários da Jocum também, né? Nós tem 2 anos que nós estamos nos preparando para nos mudar para o sertão. E em outubro deste ano, com a graça de Deus, se a pediatra liberar e tal, depois que a nossa filha tiver com 3 meses, nós vamos nos mudar para ficar 5 anos, no mínimo, numa cidade chamada Canapi, que é no sertão de Alagoas. Vamos trabalhar lá com a Jocum e queremos trabalhar com plantação de igrejas. Depois, nós estaremos aqui esse tempo, então você pode vir conversar conosco, se você quiser saber mais de uma forma mais profunda, eu estou à disposição também, vai ser um privilégio compartilhar com vocês. Amém? Quero ler um texto, está lá em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 4 ao 19, nós vamos ler. Lucas no capítulo 2, do 4 ao 19. Amém? Diz assim as Escrituras. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso lhes servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Amém, irmãos? Quero ler mais uma vez, orar. Ore aí também no seu coração, peça para Deus falar com você. Acredito que Ele já tem falado. Nós estamos aqui com esse propósito, que Ele fale com o nosso coração. Que nós saímos daqui transformados, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por estarmos reunidos, podermos ter esse lugar, esse espaço, e juntos Te adorar, e juntos crescermos, ó Deus, na Tua palavra. Minha oração em nome de Jesus, afasta tudo aquilo que não provém do Senhor. Limpa os nossos corações, Pai. Vem sobre as nossas vidas, traz entendimento em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, nessa noite, nos converta, mude, nos desafie em nome de Jesus. Obrigado pelo privilégio que nós temos de ter a Tua palavra, de Te conhecer. Obrigado porque o Senhor um dia nos alcançou. Louvado seja o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Irmãos, ontem eu estava com os pré-adolescentes, pré para a vida, né? Foi um tempo muito bom. Eu tenho descoberto que para você
estar com as crianças, né? Você não precisa de amor. Quer dizer, amor a gente já tem, né? Mas a gente precisa de uma coisa a mais. De energia nós precisamos, né? Porque a gente já ama, né? E amar é escolher, né? E tudo mais. E aí eu tenho descoberto isso, então estou me preparando, né? Minha filha vai chegar e eu preciso. E aí foi um tempo muito gostoso e nós conversamos lá. Samuel pediu para eu dar uma palavra, a Lu e o Anselmo não puderam estar conosco, né? Perderam um ente querido, né? E aí eu fui estar com eles e pensando no que eu ia falar, o Samuel pediu para falar sobre missões, eu então resolvi falar sobre Mateus 28, 19 e 20. E aí, junto com eles, nós decoramos esse texto, né? Então, esse texto diz: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-vos a guardar tudo que eu vos tenho ordenado, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos, ou até a consumação do século. E aí, eles decoraram esse versículo, né? Esse versículo é muito conhecido como o versículo da grande comissão, né? O ide, aquilo que Deus tem proposto para nós. E aí foi um tempo muito legal e engraçado, porque esses meninos são inteligentes demais. Às vezes a gente olha assim e fala, é criança e tal. Aí eu fui surpreendido com várias perguntas. Eu falei assim, até falei depois Samuel, eu falei, Jesus, né? Mas foi muito bacana. Mas por que eu estou falando isso? Porque esse texto, né, que Jesus depois ressurreto, ele chega e diretamente reafirma aqueles discípulos aquilo que ele os chamou para fazer. Fazer discípulos, ir pregar o evangelho e fazer discípulos. Isso é a nossa missão universal, amém? Nós somos chamados para isso, para fazer discípulos. Então isso é a missão de todo cristão. Ninguém está isento dessa missão. Se nós não temos pregado o evangelho e não temos feito discípulos, nós temos falhado na missão. Né? O fato é que Deus, irmãos, ele sempre chama pessoas. Né? Então ele chama o Abraão para sair da terra dele, para ir para outra terra que ele ia mostrar ainda, com o intuito de se revelar através do Abraão, para aquelas pessoas que estavam rebeladas contra Deus, que não conheciam a Deus. Ele chamou o Noé para construir uma arca, chamou o Moisés para libertar o povo do Egito, chamou o Josué ali para depois entrar com o povo na terra prometida. O fato é que, irmãos, o Senhor, ele nos chama. O Senhor, ele nos chama. Minha oração é que nessa noite ele possa chamar você novamente. Ele possa aquecer o seu coração novamente. Então ele nos chama para essa missão comum, ela é de todos nós. Só que ele também nos chama para missões específicas. Então cada um de nós temos aí as nossas profissões, né? Eu sou pastor, você tem o seu trabalho. E aí Deus, na sua individualidade, na sua personalidade, no propósito dele, na soberania dele, ele te chamou para algo específico também. Para você fazer coisas específicas. Ele chamou para estar no solar, o outro ele chamou para ser um médico, o outro ele chamou para ser um engenheiro. Então ele nos chama para isso. Né? E esse chamado, irmãos, ele é custoso. Samuel fala que o cristianismo é para gente forte. E realmente é. Então, por que eu peguei esse texto? Que é muito interessante, porque Deus, ele escolheu o José e a Maria para uma missão específica. E essa missão era tutoriar, mentorear, cuidar do Filho de Deus. E é muito interessante, sabe por quê, irmãos? Porque essa chamada de Deus, as incumbências de Deus para as nossas vidas, seja ela universal, que é pregar o evangelho e fazer discípulos, e eu gosto de definir o ID como influenciar pessoas. Eu dei aula semana passada, eu acho que foi, Mário, lá na EMU, e eu falei sobre discipulado, eu disse que discipulado é o nosso chamado de influenciar pessoas. Eu falei para os pré-adolescentes que nós estamos em uma batalha. Existe o reino das trevas e o reino da luz. A gente está numa batalha aqui, irmãos.
ainda que talvez às vezes nós nos esquecemos, essa é a realidade do mundo. Satanás está destruindo pessoas. Hoje eu fui fazer uma visita e aí eu fiquei sabendo de uma história de uma irmã da nossa igreja, muito piedosa e gosta muito de ajudar as pessoas. E ontem ela teve um problema porque uma mãe, uma moça que é amiga de uma terceira, foi na casa dela pedir ajuda. A mãe estava sob efeito de drogas com um bebê de 2 meses, querendo um lugar para ficar, querendo entregar a criança. E aí, enfim, todo um transtorno. E a mulher numa condição assim, triste, lastimável, escrava, sendo influenciada pelo reino das trevas. Então, esse ID, essa missão que Deus nos chama, é para nós influenciarmos as pessoas para o reino de Deus, porque nós fomos alcançados para esse reino, amém? Então nós precisamos influenciar as pessoas para que elas conheçam a Deus, para que elas se encontrem com Deus. E eu falei aqui na escola dominical umas 2 semanas atrás, que nós precisamos conhecer a Deus, porque a gente só vai cumprir essa missão, nós só vamos viver essa missão, irmãos, se nós conhecermos o Senhor, e conhecermos o Senhor de forma profunda. E o Samuel falou semana passada que nosso Deus é forte, e Ele fez pessoas fortes. E a gente só vai engrenar e caminhar nesse propósito, se a gente entender quem é esse Deus. Algumas pessoas compartilharam comigo que depois da semana passada, nossa, eu saí revigorada, meu dia foi diferente. Sabe por quê, irmãos? Porque nós tivemos uma palhinha da natureza de Deus, que é essa, Ele é forte. E quando a gente olha para esse Senhor, para esse Deus que é forte, nós temos confiança e nós temos esperança. Então a gente precisa olhar para esse Deus. E isso vai nos mover. Isso vai nos impulsionar. E aí a Tereza ontem falou para os casais que nós precisamos chamar Jesus, convidar Jesus para as nossas vidas. E não é convidar Jesus quando a coisa está difícil, que nós somos profissionais em fazer isso, não é? A gente anda com a vida toda arrebentada, para não usar outra palavra. E aí, quando o caldo entorna, quando as coisas ficam difíceis, a gente vai para o Senhor. E Deus, irmãos, é gracioso mesmo. Ele é bondoso, Ele nos acolhe, graças a Deus por isso. Mas, irmãos, se nós permanecermos no Senhor, permanecermos em Sua palavra, a gente vai evitar de dar tanta cabeçada. Amém? Então, a gente precisa entender isso. O fato é que existe essa batalha, e aí eu estava falando para eles, assim, olha, a gente precisa andar no reino da luz, nós somos do time do bem. Não tem o Dragon Ball, que é um desenho animado, que é da minha geração, só que é tão bom o desenho que até hoje, os meninos assistem tudo. O desenho é bom mesmo. O fato é que a gente está numa guerra, irmãos. E a gente precisa entender que nós somos chamados para influenciar pessoas. E eu queria, assim, definir com outra palavra. Nós somos chamados para gerar vida. Ou para sermos canal em que Deus vai gerar a vida a partir de nós. Você pode dizer um amém bem forte? Amém. Aleluia, para todo mundo acordar em nome de Jesus. Eu repreendo o demônio do sono. Tem lugar que você vai ter demônio para tudo quanto é categoria, né? O demônio do asfalto, né? O demônio da estrada, não sei o quê. Mas, olhando para a vida de José e Maria, voltando aqui para o texto, irmãos, eles foram chamados para cuidar de Jesus Cristo. E é muito interessante porque eles iam cuidar do Filho de Deus e nem por isso os privou de passar dificuldades. Eles foram lá dar um nome lá no recenseamento, em Belém, e era a cidade que estava predita ali para que o Cristo nascesse. E aí, irmãos, ó Samuel, estou igual você, com dor na coluna, ó, tá misericórdia. Eles foram lá fazer o recenseamento e tal, e aí chegou a hora de Jesus nascer. E não tinha lugar para o menino nascer na cidade. Não tinha um lugar adequado. O menino foi nascer numa manjedoura, num buraco, numa caverna, que servia
de lugar para os animais comerem, o estábulo. Alguns estudiosos dizem que era um buraco, era uma caverna. Não era nem num lugar aberto, era uma caverna e estava ali. Provavelmente tinha esterco ali, para falar bonito, naquele lugar. E aí você imagina só, né? Eu fico imaginando na minha cabeça, tá, irmãos? Eu posso estar viajando demais, mas deixa eu viajar um pouco. Eu sou um cara meio mole para esses trem de ver corte, de ver sangue, assim. Eu não desmaio, não. Tem gente que desmaia. Meu sogro desmaia. Meu sogro não pode ver sangue. Teve um dia que o Enzo... e é açougueiro. Teve um dia que o Enzo arrebentou o joelho lá na casa da minha sogra, abriu um talho no joelho desse tamanho. Um monte de homem lá, todo mundo, ai meu Deus. Ninguém foi lá socorrer o menino. Quem foi as mulheres, e depois um outro homem lá, mais macho lá, foi lá e pegou o menino no colo e falei, tá doido. E aí agora eu tô ficando mais corajoso, que minha filha vai nascer, a Bruna quer parto normal, só que pode ser que se tiver alguma complicação, ou se passar do tempo normal, ela tem que fazer cesárea, né? Então antes eu não gostava nem de ver, ela começava a assistir os trem lá de Grey's Anatomy, eu falava assim, passa esse trem pra lá, sou nego cortando as pessoas lá e tudo, falei, sai fora. Agora não, agora eu já dei conta até de mostrar uma cesárea no YouTube pra minha mãe. Mostrei pra ela, falei, mãe, você sabia que é umas 7 cortes e tal? Aí minha mãe, não, eu não sabia não, aí o cara lá cortando. Ele, tá, tô me preparando, tá? Tô me preparando pra se tiver que ser desse jeito, né? Irmãos, aí eu imagino o José lá com a Maria e o menino saindo, ele lá naquela caverna. E é boi, tal. E o menino saindo e tal, coroando, né? Eu tô aprendendo tudo as linguagens técnicas, científicas, sei lá, nem sei se fala técnica. Mas o menino saindo e José saindo lá e tal. E aí, irmãos, eu fico pensando, assim, nossa, cara, o José podia pensar assim, Deus, você está de brincadeira, né? O filho não é nem meu, não foi nem eu que fiz. Não foi nem eu que fiz, eu ainda tenho que esperar um menino. Casei, tenho que esperar um menino ainda nascer, para eu poder desfrutar da celebração do amor. Eu falei, irmãos, aqui no Encontro de Casais, quem não veio perdeu. Inclusive, se você não veio no Encontro de Casais, você tem que vir, pelo amor de Deus. Muito bom. Eu falei, irmãos, que o que é o sexo? O que é o ato sexual? É a celebração do amor, irmãos. É a celebração do amor. Mas vamos voltar lá. E olha só, nem por isso eles foram isentos de passar dificuldade, irmãos. Menino nasceu, foram apresentar no templo, e diz lá que eles apresentaram lá 2 rolinhas, né? Então, 2 passarinhos. Então, ou seja, eles eram humildes. E depois disso ainda, o Herodes queria matar Jesus. Tiveram que ir embora, refugiados. Saíram da terra deles, lugar, eles foram lá para o Egito. Olha só. Se fosse nós no lugar de José, irmãos, eu acho que a gente ia murmurar. Não. A gente ia murmurar, falar, o Senhor faz isso comigo, é seu filho, não tem lugar para o menino nascer. Mal nasceu o menino, eu tenho que... Ela devia estar de resguardo ainda, não sei. Tem que mudar. O fato é, irmãos, a vida cristã, o chamado de Deus, tanto o chamado universal, que é esse que eu falei, de influenciar pessoas, e tanto o seu chamado específico, que é você que sabe, que é Deus que fala com você, e Ele te chamou para alguma coisa específica, que dentro disso você vai influenciar pessoas e vai revelá-lo, você que sabe, dá trabalho, irmãos. Dá trabalho. É complicado. Tem dificuldade. Muitas vezes a gente não tem o controle da situação. Fala a verdade. Não é? A gente está passando uma situação que nós não temos controle. Tem momentos que é assim. Ele estava lá com o menino nascendo, não tinha controle de nada. Depender de Deus puramente. E assim é a nossa vida, a nossa caminhada. Tem momentos que a gente se vê e fala assim, eu não tenho controle disso. Samuel estava compartilhando a respeito de como foi a transição. Eu não estava aqui, estava no Ceará. Estava contando e tudo mais. E não tinha controle de nada. Eu pedi o imóvel, tem que sair. Não sabe o que vai fazer, não tem o controle. É assim a nossa vida, irmãos. Olha que coisa. E nós gostamos bastante de ter o controle, não é verdade?
Eu sou um cara extremamente controlador, sistemático. Eu gosto de, quanto menos apuros eu passar, mais eu estou feliz. Só que na caminhada com Deus, Deus ele sempre me desafia, meu filho. Sai do controle, deixa comigo. Deixa comigo. Eu sou soberano. E irmãos, vou falar a verdade para vocês. Para nós vivemos o chamar de Deus, dói. Dói. É desgastante. Você influencia pessoas. Se você entender o propósito de Deus e conhecer Jesus Cristo, entender que Ele te chamou para você caminhar com gente e ajudar pessoas, irmãos, é desgastante. Vai ocupar seu tempo, vai mexer no seu bolso, você vai ter que botar recurso. Se a gente entender o chamar de Deus, vai gastar joelho, porque o Senhor vai nos chamar para orar. Eu estou falando gastar carnalmente, mas a gente poderia falar assim que é um investimento isso. Porque como a gente tem a mente tão terrena e não pensa nas coisas do alto, isso é gastar. Mas nos valores de Deus, irmãos, isso é investir, irmãos. Isso o ladrão não rouba, a traça não corrói, e investir em pessoas, caminhar com pessoas, partilhar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Isso é bênção. Mas dói, cansa. Cansa. Cansa porque às vezes você tem que andar mais uma milha. Você tem que virar a face. Então, só que nós somos chamados para isso, irmãos. E aí eu queria falar 3 características muito legais, que eu gosto. Normalmente eu costumo falar isso aqui para missionário, tá, irmãos? Mas como todo mundo é um missionário, eu acredito nisso, missionário que eu digo, missionário que está lá no campo e tal, vive 100%, né? Tem 3 coisas, então eu chamo essa ministração, essa palavra, de um chamado de submissão. Deixa eu lembrar outro. Chamado de submissão, lembrei, afirmação e provisão. Você pode repetir assim comigo? Um chamado de submissão, afirmação e provisão. Irmãos, dá trabalho, é desgastante, mas é muito bom, irmãos. É muito bom. E nessa noite, em nome de Jesus, que Deus encha você, seu coração, viu, Elmos? E te impulsione a sair daqui e falar assim, cara, eu quero andar mais com Jesus. Eu quero viver esse negócio. Ele me chamou, Ele chamou você. Ele chamou cada um de nós. Nos chamou para caminhar com Ele, para conhecê-lo de forma profunda, irmãos. Nos chamou para desfrutar de uma relação. E nos chamou para gerar vida. Então, olha só que interessante. Nesse processo, a gente não repara o José e a Maria reclamando, murmurando. O anjo apareceu para Maria e falou, Maria, é o seguinte, você vai ficar grávida, você vai dar à luz, a partir de uma obra miraculosa de Deus, você vai ter um filho. E a Maria pegou e falou assim, Senhor, faça em mim conforme a sua vontade. Olha só que coisa maluca de entender, alguém já na vida tinha ficado grávida assim? Na Bíblia eu não conheço. E aí a postura de Maria é uma postura de alguém de submissão, mas é só submissa, sabe por quê? Porque conhece a Deus, irmãos. É igual a Abraão, que Deus chega para Abraão e fala assim, ó, sacrifica o seu único filho. Vai lá, Abraão pega o menino, pega a lenha, bota o menino para carregar, acende a brasa e vai obedecer à vontade do Senhor. Só age como Abraão, irmãos, quem conhece a Deus. Porque Abraão, ele conhecia a Deus, ele sabia que Deus poderia ressuscitar o filho dele. Talvez, ele não estava nem entendendo direito o que estava acontecendo ali. Mas ele confiava no Deus que chamou ele e que ele já tinha uma caminhada. Não foi no começo, não. Pelo menos Abraão já tinha uns 30 anos, se eu não estou enganado, de caminhada com Deus. Ele conhecia a Deus. Então, o Senhor, Ele nos chama, irmãos, para ser submisso, para confiar nele, amém? Para depender dEle. Sabe?
A gente vive um tempo, irmãos, que nós queremos mesmo ter o controle de tudo, caminhar na força do nosso braço. Nós precisamos seguir os princípios do Senhor. Eu acredito, irmãos, que a gente não sei o que acontece com a gente. Por que nós não vivemos os princípios do Senhor, que são princípios de vida, que nós estamos cansados de saber disso. Parece que nós não confiamos no Senhor. Nós precisamos ser submissos à vontade do Senhor. Se lembrar dos mandamentos dEle. Sabe, lembrar dos princípios dEle, da partilha, do envolvimento, da generosidade, de estar uns com os outros, sabe, do perdão, ser submisso à vontade dEle nesse processo, irmãos, confiar nele, que os princípios dEle funcionam. Os princípios do Senhor, eles funcionam, irmãos. E sabe o que acontece? Quando a gente entende que nosso chamado é um chamado de submissão, de confiar no Senhor, sabe o que acontece? Ele nos afirma. Ele nos afirma. Maria está lá. Olha só, vai lá no 8. Haviam pastores que estavam nos campos próximos, Lucas 2, 8. Haviam pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto servirá de sinal para vocês: encontrarão o bebê envolto em panos deitado numa manjedoura. De repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Irmãos, você imagina só, Deus te deu uma direção, te deu uma missão, e você está nesse processo de cumprir a missão, de viver o propósito de Deus para a sua vida, e está difícil. Acontecem coisas adversas, coisas que você não tem o controle, e que doem. E aí, de repente, aparecem uns anjos lá, e falam assim: cadê o menino? Cadê o rei? Nós vimos um anjo que falou para nós. Nós vimos nós vimos vários anjos. Era como se Deus estivesse falando assim para Maria e José. Aí é a minha imaginação, irmãos. Eu estou com vocês, meus filhos. Irmãos, quando a gente caminha no propósito do Senhor, vivendo aquilo que Ele nos chamou, Deus, Ele nos afirma. Não foi isso que Ele falou com Jesus? Jesus chegou lá para ser batizado, para que fosse cumprida a palavra. E o João não queria nem batizar ele. E aí, o que aconteceu? Ele escutou de uma voz do alto dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Irmãos, quando a gente anda no Senhor, no propósito, naquilo que Ele nos chamou, Ele nos afirma. Sabe, você ouve das pessoas. Você ouve Deus te afirmando. Eu estava em casa esses dias, e aí o Gustavo e a Ju foram lá em casa. E aí o Gustavo chegou meio atribulado, para usar uma palavra gospel. E aí, atribulado e tal. Aí eu falei assim: eu vou orar por você, só posso orar. Como se orar fosse algo pouco, né? E aí eu pus as mãos nele assim. E aí eu orei e tal: Senhor, em nome de Jesus, renova ele, tal, sei o quê. Ele chegou uma carga mesmo. Aí, ontem eu vi ele aqui nos casais, e ele falou assim para mim, falou assim: ô Marco, nossa, cara, obrigado por aquela oração. Cara, tirou um peso das minhas costas. Sabe o que é isso? É Deus falando assim: meu filho, você está vendo como funciona? Meu filho, você está vendo como vale a pena você aplicar os meus princípios? Eu estou com você.
Eu estou com você, onde você for, eu estou junto com você. Irmãos, eu tenho que contar experiência de missionário, porque se missionário pregar e não contar experiência de missionário, não é missionário pregando. Estou brincando, tem um amigo meu que falou assim, missionário só sabe contar a experiência, cara. Eu estava no Amazonas, eu e Bruno em 2017, e aí e nós já estávamos cansados, era no segundo mês, cansado assim, porque nós dormíamos todo mundo mutuado, éramos uma equipe de 11 pessoas, numa comunidade ribeirinha, na casa de palafitas, casinhas pequenas, e era rede, né? E aí era uma rede do lado da outra, e muriçoca, lá eles chamam de carapanã. E aí, os bichos não tem repelente que pega não, meu filho. Parece que o bicho ele vai em você assim, ó, ele vai cuspindo assim em você, até sair o repelente, depois é onde limpou, ele vai lá e pica. Estou falando sério, um dia, tomara que Deus permita vocês de viver uma experiência dessa. Você está na rede e os bichos estão te picando pela rede lá, não sei, é bico de ferro o negócio. É verdade. E aí, irmãos, a gente estava lá e um pouco cansado, e assim, né? Às vezes o pessoal fala, acho que é a maior coisa linda, maravilhosa, o campo missionário e as missões, é tudo lindo. E chega lá, os missionários às vezes querem matar um ao outro e tudo. E aí a gente foi num lugar de barco lá, entrou lá no... Eu não esqueci o nome, como é que fala, quando é os braços do rio, assim, tá? Mata fechada, né? Igarapé, exatamente. Obrigado, Fabiano. Aí nós entramos no Igarapé, aquele solzão rachando, a canoa entrando na água, e a canoa ia entrando na água, e nós ia tirando a água com o baldinho, e o pec-pec, o motorzinho jogando e tal, e aquele tanto de missionário, e o sol rachando, e a gente cansado. Ficamos uns 50 minutos andando de pec-pec no sol, no meio dos Igarapés, chegamos, era uma igreja que eles estavam construindo, um casal de senhores, e tinha meia dúzia de pessoas, irmãos. Aí eu peguei e olhei aquilo e falei assim, Deus, você está de brincadeira. Olha só que mentalidade ruim, carnal. Eu missionário, não, eu queria que tivesse uma multidão de pessoas lá para a gente pregar o evangelho. Cheguei lá, nossa, quanto mais gente, melhor para a gente tirar foto, para mandar para os mantenedores. Aí eu estou revelando meu coração pecador para você, tá? E aí, irmãos, eu olhei aquilo, sem brincadeira, meu coração pensou daquela forma. E eu falei assim, Deus, não acredito. E era crente ainda, você acredita? Eles eram crentes, estavam construindo uma igreja, eram cristãos, eram crentes. Um senhorzinho e uma senhorinha, seu João, nunca esqueço o nome dele. E aí eu olhei aquilo, sem brincadeira, eu murchei. O Dionísio que pregou. Não sei nem se ele vai lembrar, mas o Dionísio que pregou nesse dia. E aí, o Dionísio foi com a gente, irmãos, uma bênção. Nós demos trabalho pra caramba, o Dionísio que cuidou de nós lá. E aí, irmãos, eu sei que eu fiquei olhando aquilo e falei, não é possível. Andar 50 minutos no meio desse igarapé, no sol quente, para chegar aqui meia dúzia de pessoas e tudo cristão. Sabe quando aquele episódio que Jesus está lá na casa e a pecadora se ajoelha para chorar lá e lavar os pés de Jesus e tudo mais? E aí os fariseus ali começam a olhar para Jesus e falar assim, se esse cara fosse profeta mesmo, ele saberia quem é essa mulher. E na hora que ele fala isso, Jesus fala assim, Simão, deixa eu te contar uma história. E vai lá e confronta o cara? Foi exatamente o que aconteceu isso comigo, irmãos. A hora que eu estava pensando isso, o senhorzinho falou assim para mim, seu João. Falou assim, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Não sei se o Dionísio lembra disso. O meu pastor, o antigo pastor, ele morreu. Mas ele disse para nós que Deus ele não ia deixar de mandar missionário aqui para nós. E hoje a palavra que Deus deu para nós, ela se cumpriu. Irmãos, isso estraçalhou assim meu coração. Estraçalhou assim, não no sentido ruim. Eu fiquei constrangido. E ao mesmo tempo que Deus estava me tratando e falando assim, meu filho, eu faço cumprir minha palavra que eu dou. Eu amo as pessoas, você não entende os meus propósitos. Você não estava entendendo. Mas eu cumpro. E ao mesmo tempo, uma sensação, sabe, de você estar no lugar certo e Deus está afirmando você. Fala assim, tá vendo? Você está onde eu quero que você está. Porque, irmãos, Deus ele faz isso com a gente quando a gente obedece Ele. Ele mostra para nós, Ele nos afirma. Vale a pena a gente caminhar com Ele. Aleluia! Amém. Então é um chamado, irmão, de submissão, que nós precisamos ser submissos à vontade dEle, que é soberana. Ele sabe o que faz, tem vezes que a gente não entende, mas Ele sabe.
E é um chamado, irmãos, de afirmação. Ele nos afirma. Ele afirma você, sabe, quando você investe, quando você se desprende e você vai, serve as pessoas e uma pessoa chega para você e fala assim, olha, obrigado por você ter feito isso. Olha, mudou minha vida isso que você fez. Isso é Deus afirmando a gente, irmãos. Não é que a gente precise, irmãos, de reconhecimento. Nós não precisamos, mas Deus, para que a gente continue, para que a gente entenda que a gente está no propósito, está caminhando, Ele nos afirma, Ele fala, filho, é isso. Né, teve um jantar de casais aqui ontem. Dá trabalho promover jantar de casais. Mas Deus tem sustentado essa liderança de casais que tem pago um preço, porque entenderam de Deus que eles precisam estar à frente. O ministério infantil, o ministério de casais, para mim, é o mais importante. Porque é a nova geração e os casais é o fundamento, é o alicerce, é a família, gente. Sabe? E aí tem pessoas que entenderam isso e estão aqui servindo. Do fundo do meu coração, sem clichê, ontem eu queria ter ficado no meu coração, de ter ficado aqui depois para ajudar vocês. Eu até tinha falado com a Bruna. Só que eu não contava que eu ia estar lá com as crianças. Mas eu estava no meu coração, e eu queria ir para casa ontem, realmente estava cansado, eu queria ir para, não é justificando nada não, mas assim, só revelando assim, a importância que eu acredito que esse ministério tem, irmãos. Porque, irmãos, as famílias têm sido atacadas por Satanás, sabe? Então eu quero afirmar aqui, o Marcos, a Lúcia, a Rose, o Eli, a Ju, o Gustavo, todo mundo que trabalha nesse ministério de casais, irmãos, todo mundo, me desculpe se eu esquecer de alguém, Deus é com vocês, esse negócio é de Deus, vocês estão na linha de frente, irmãos. Sabe, continue assim, continue se dando pelo Senhor, casais têm sido abençoados, casais têm sido fortalecidos, nós precisamos cuidar de nós, irmãos, como corpo, como família do Senhor. O Senhor, Ele nos afirma nesse chamado, em nome de Jesus. E para a gente finalizar, irmãos, eu queria que você abrisse lá em Mateus, no capítulo 2, o versículo 1 ao 12 diz o seguinte: eu vou ler o 11, tá bom? Capítulo 2, versículo 11. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os tesouros e lhe deram presentes de ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertido em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Irmãos, o chamado de Deus para nós é um chamado de submissão, é um chamado de afirmação, mas é um chamado também de provisão, irmãos. Deus, Ele nos sustenta nessa caminhada. Ele nos dá aquilo que a gente precisa. Sabe? Eles não contavam ali que o Herodes ia querer matar Jesus, né? O reino das trevas se levantando para matar a vida. E aí, de repente, vai uns caras lá que não eram nem judeus e vão adorar o rei e dão ali para ele ouro, incenso e mirra. Irmãos, isso eram artigos valiosos, que eram possíveis de serem transportados. E possivelmente isso foi usado para sustentar eles na viagem deles de refúgio, para se refugiar no Egito. Irmãos, é isso, Deus Ele nos sustenta, Ele provê aquilo que a gente precisa nesse chamado. Seja no chamado universal de nós pregarmos o Evangelho e fazermos discípulos, seja no chamado específico de cada um de nós, aquilo que Ele nos chamou para fazer, Ele vai nos dar a provisão que nós precisamos. Ele vai nos suprir. Sabe? E talvez a provisão que você está precisando hoje é a necessidade. Às vezes nós precisamos ter necessidade, ou Deus corta alguma coisa de propósito para nos tratar,
para mostrar, para nos trazer de volta. Já aconteceu isso comigo. Deus fala assim, ô Senhor, e aí? Como é que é? E eu aprender nessa situação. Aprender a dar valor nas coisas simples. Aprender a estar contente, irmãos. Mas o fato que isso é uma verdade absoluta. Deus, Ele é o nosso provedor, irmãos. Ele vai nos prover. Ele vai nos manter. Ele vai cuidar de nós. Eu vou contar um testemunho aqui, mas não é para me fazer de coitado, não, pelo amor de Deus. Mas é de coração, Deus sabe disso. Nós vivemos de pessoas que investem em nós, graças a Deus. A igreja nos ajuda, vários amigos, nossa família. E aí nós sempre compartilhamos nossas necessidades nos informativos e tudo. E eu sou tentado sempre compartilhar, né? Aí eu fico até assim, nossa, enchendo o saco. Toda hora eu coloco lá. E aí deu uns 2 meses para cá que eu orando a Deus e Deus me desafiando a não compartilhar nada. Não estou passando fome não, graças a Deus. Deus tem nos suprido de uma forma assim, fantástica. E aí, irmão, só que aí nossa filha está para nascer, e aí vai comprando, começou a aparecer uma lista que eu não sabia que existia, e nós já ganhamos um monte de coisa, graças a Deus, irmãos. Minha filha tá chique no útil. Você abre as gavetas da cômoda dela, lá tem roupa e sapatinho assim, ó, para dar com pau. Mas aí vai aparecendo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá e tal. E a Bruna, meu bem, tem que comprar isso. Eu falei, tá bom, tem que comprar, vai comprando, cartão de crédito e tal, não sei o que. Irmão, sem brincadeira. Esse mês que aumentou os nossos gastos, aumentou coisas que nós não contávamos, porque nós nem sabíamos, a gente está se adaptando nesse processo, sem brincadeira. Entrou ofertas que nós não esperávamos, sem nós termos falado nada para ninguém. Esse é nosso Deus, irmãos. Ele provê aquilo que nós precisamos. Ele vai sustentar você, Ele vai me sustentar. Mas Ele tem a maneira dele de trabalhar. E a lógica de Deus é diferente da nossa lógica. E glória a Deus por isso, porque se fosse depender da nossa lógica, a gente estava perdido. Mas eu quero reafirmar você nessa noite. Deus, Ele te chamou, irmãos. Ele chamou você e a mim para a gente influenciar pessoas. Para a gente viver o ID, para a gente pregar o Evangelho, para a gente fazer discípulos. E Ele te chamou para coisas que Ele não me chamou. Chamou a Tereza para estar na escola e ser luz lá na escola. E aí quando a Tereza chega e conta um testemunho de um aluno, de uma professora, de uma mãe que fala, olha só, você, é Deus afirmando você ter. Você está aqui porque eu coloquei você aqui. Esse é o chamado que Deus deu específico para a Tereza. E Deus vai continuar suprindo. E às vezes não é o recurso, porque Ele não provê só o recurso. Ele provê a energia que a Tereza precisa. Ele provê a sabedoria que você precisa. Ele provê até a paciência. Não é ligando uma chave no seu coração e te dando como é que é o nome daquele remédio lá que acalma lá, que todo mundo toma de gotinha? Esqueci o nome. Rivotril, não é dando uns Rivotril espiritual para você não. É Ele te ajudando através do Espírito Santo, mostrando para você que é possível você ser paciente, é possível você ser longânimo, é possível você ser bondoso, mas você precisa andar com Ele. Se você andar com Ele, Ele vai te dar essa provisão. Ele vai te dar sabedoria, porque lá em Tiago vai falar que se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele te dá deliberadamente, Ele te dá sem reservas. Então Ele vai dar a provisão que a gente precisa para a gente continuar caminhando. Mas eu desafio você. Viva aquilo que Deus chamou você para viver. Gere vida. José e Maria geraram a vida ali. Deus gerou ali e eles cuidaram. Eles nutriram. E Jesus foi do mesmo jeito. Submisso ao Senhor. Submisso a Deus. Ele se despojou dos seus atributos. Mas não se despojou da unidade com Deus. Da dependência com Deus. E Deus afirmou ele. E Deus fortaleceu ele. No Getsemane, a Bíblia diz que Jesus suou gotas de sangue, mas a Bíblia diz também que tinha um anjo ali fortalecendo ele.
E aí, a partir disso, Jesus se levantou, olhou para frente e foi para o alvo. E graças a ele ter cumprido a missão que Deus chamou ele para fazer especificamente, nós estamos aqui. Graças ao Espírito Santo que veio e está cumprindo a missão dele aqui, que é glorificar a Deus, que é nos impulsionar para que a gente seja agentes de Deus, de reconciliação. Graças a Deus, por homens que entenderam a vocação, o chamado deles, o Evangelho chegou até nós. Graças a Deus, porque pessoas entenderam que foram chamados para trabalhar com moradores de rua, que é uma coisa que ninguém está nem aí. E hoje está gerando vida lá. Está gerando vida. Graças a Deus pelo Leonel, que não está mais com a gente, está na glória, mas que entendeu o chamado dele. Caminhou naquilo que Deus chamou ele, com diligência. E foi um pioneiro naquele lugar. E nos abençoou tanto. Pessoas que entenderam o chamado de Deus, que é um chamado de submissão, de afirmação e de provisão. Vida é gerada. E agora eu deixo uma pergunta para você para iniciar, para finalizar. Você tem gerado vida? Você tem vivido aquilo que Deus chamou você para viver? Porque se você não tem gerado vida, eu vou te falar a verdade, você está perdendo de ouvir Deus afirmar você, Deus soprar em você, Deus fortalecer você e Deus prover tudo aquilo que você precisa naquilo que Ele te chamou para fazer. Sabe a mulher que eu contei? Que foi ontem lá, no estado de drogadição, com um bebê de 2 meses? Essa mulher não tem vida. A vida lhe foi roubada pelo reino das trevas. E ela precisa de pessoas que apresentem a vida a ela. Que gerem vida, que compartilhem a vida. Jesus Cristo, Ele é a vida, irmãos. Nós temos Jesus. E nós somos chamados para compartilhar. Então que Deus nos abençoe. Que você não saia daqui com peso. Mas você saia daqui animado, lembrando que Deus chamou você. Você é precioso, Ele te resgatou, Ele tem um propósito na sua vida. Ele ama você. Ele quer compartilhar os planos dele com você. Ele quer te encher do Espírito Santo. Ele quer que você seja um agente dele. E você vai ver milagre, você vai ver vida. E você vai ter vida também. Em nome de Jesus. Quero orar para a gente finalizar. E eu quero desafiar você, se você quer, entendeu nessa noite que Deus está te chamando, Deus está te lembrando que Ele te chamou, tanto para o chamado universal, quanto para ser chamado especificamente na sua casa, na sua família, para alcançar a sua família, no seu trabalho, para alcançar as pessoas do seu trabalho, para compartilhar Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé e orar junto comigo, nessa noite. Porque eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Senhor, muito obrigado. O Senhor conhece nosso coração. O Senhor conhece todas as pessoas que estão em pé, Senhor. O Senhor conhece as vidas de cada um na sua individualidade, a sua história. E o Senhor os ama, o Senhor nos ama profundamente. E o Senhor tem um plano para nós. O Senhor nos dotou de habilidades diferentes. O Senhor nos formou no decorrer da nossa vida. E o Senhor tem um chamado para nós. E esse chamado envolve submissão, mas envolve também a afirmação e a provisão do Senhor para a gente continuar. Então, minha oração nessa noite, Paizinho, enche-nos do Teu Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados. Perdoa tudo aquilo que nós temos deixado de lado. Perdoa porque às vezes a gente tira os olhos do Senhor. Perdoa porque às vezes nós nos esquecemos para o que nós somos chamados. E Senhor, nos reaviva em nome de Jesus. Enche-nos e faz-nos sair daqui animados para amanhã, essa semana, no decorrer desse ano, nos lembrar que o Senhor nos chamou para uma relação de amor.
que envolve entrega, que envolve confiar no Senhor, envolve te obedecer, ó Deus, que envolve, Deus, ouvir o Senhor, e o Senhor vai continuar nos afirmando, nos impulsionando, e o Senhor vai continuar provendo a gente. Em nome de Jesus, nos dê essa convicção, cada irmão meu que está de pé, não deixe eles esquecerem, não me deixe esquecer. Quando as circunstâncias parecerem contrárias, quando o desânimo bater, quando a opressão vier, não nos deixe nos esquecer de que o Senhor é o provedor. O Senhor é aquele que dá forças àquele que não tem nenhum vigor, ó Deus. Mas Deus, não permita que a gente saia dos trilhos, não permita que a gente perca o foco, não permita que a gente viva esse mundo, vivendo qualquer outra coisa, menos o propósito do Senhor. Ajuda-nos. E muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo exemplo que o Senhor nos deixou, de entrega. Muito obrigado, porque o Senhor cumpriu a sua missão, por isso nós estamos aqui, por isso nós temos alegria, por isso nós, ó Deus, somos chamados, por isso o Teu amor nos alcança. Obrigado pelo sangue derramado na cruz, obrigado porque o Seu amor não é só para nós, mas para as pessoas que estão na rua, para aquela moça, Senhor, que estava com um bebê cega, se destruindo, eu oro por ela. Age miraculosamente na vida dessa mulher, protege essa criança em nome de Jesus. Não permita, Senhor, que o inimigo ali sobressaia, que o inimigo ali, Senhor, haja na vida deles, em nome de Jesus. Abençoe a nossa irmã querida que os acolheu, que tratou com eles, em nome de Jesus. E nos leve em paz, ó Deus, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.